Vamos falar hoje sobre a BYD. Sim, a queridinha dos carros elétricos aqui no Brasil. Como foi noticiado agora, chegou um navio com mais não sei quantos mil veículos para venda aqui no Brasil. Porém, lá na China está ocorrendo problemas. Várias concessionárias fechando e vários clientes reclamando da política da empresa. Olá! Eu sou o professor Silva Neto, aqui do canal Mais Um Empreendedor, onde a gente fala sobre o mundo dos negócios para que você tenha sempre a melhor informação para tomar uma boa decisão no seu negócio e mantê-lo sempre positivo e lucrativo. Então, no site da Bloomberg, está lá. Quebra de concessionárias da BYD acende alerta no setor automotivo da China. Revendedores da marca líder em vendas fecharam as portas como reflexo da dificuldade financeira na esteira de menor demanda de clientes e quedas de receitas com serviços, dado que os veículos elétricos requerem menos manutenção. Então aqui a gente já vê de cara o seguinte: o problema pode ser único e exclusivamente das concessionárias, ou seja, do modelo de negócio das concessionárias, não especificamente sobre o carro, sobre o veículo, nem também sobre a questão da fábrica. Quem aqui na matéria há um destaque é sobre a questão da concessionária. Porque o que está ocorrendo? A concessionária vende o veículo, porém na hora que uma das receitas das concessionárias é o quê? É a manutenção. Como o carro não dá manutenção, ou pouquíssima manutenção, é uma receita que a empresa passa a não ter. E aí ela depende o quê? De vendas e mais vendas e mais vendas de veículo. Porém, tem outro detalhe. A BYD vem lançando modelos cada vez superior ao anterior, o que desvaloriza de forma muito rápida o modelo anterior. E principalmente na China, que obviamente a fabricação é rápida, é ali, está acontecendo isso. O cliente compra o veículo, passou um mês, 2 meses, aquele veículo perdeu o valor, porque a BYD lançou outro com novos acessórios, com nova garantia, com mais autonomia, torna aquele modelo menor, mais barato. E óbvio, se a concessionária pegou aquele modelo a 10, ele no mercado começou a valer 9, porque chegou um novo muito melhor a 10, significa que ela começa a ter prejuízo. E, obviamente, um dos reflexos que a gente vê no Brasil é isso. Chegou um navio cheio de carro para vender aqui. Para vender aqui por quê? Para tirar das concessionárias de lá. Exato, eles estão mandando para cá os modelos mais antigos. Os mais novos estão ficando lá para tentar consertar essa crise que foi instalada dentro da China. Como que eu falei, destaca aqui a matéria. Grupos de concessionárias de automóvel em 2 províncias da China fecharam as portas desde o mês passado. Ambos varejistas BYD, onde que vendem... o que vendem... gente, não sai a palavra. Evidencia a dura concorrência no mercado automotivo do país e que nem mesmo as vendas da marca número 1 pode proteger as empresas das dificuldades financeiras. E aqui vale o meu ponto que eu sempre coloco aqui no canal para você que tem o seu empreendimento, para você que tem o seu negócio. Tenha um bom plano de negócios, porque o que aconteceu com essas concessionárias é que elas não fizeram um bom plano de negócios. Porque se elas tivessem feito um plano de negócio demonstrando que elas não teriam receita, principalmente com a questão de manutenção e também com a evolução do produto, elas perceberiam rapidamente que a viabilidade econômica não era aquilo que se esperava. E o reflexo do dia a dia aconteceu isso. Com a evolução dos carros, com a menor manutenção, a concessionária tem pouco rendimento, porque a margem de lucro de venda do automóvel é muito baixa. O que sustenta bastante a concessionária é exatamente a prestação de serviço ou pós-venda. Ora, se o carro requer pouca manutenção, requer pouca troca, requer pouco serviço pós-venda, essa concessionária tem grande perda no negócio dela. E a China fez o quê? Como eu disse, ela pegou esses veículos que não estão vendendo mais, porque chegou uma nova leva, e trouxe aqui para o Brasil. Sim, obviamente não trouxe todos, mas grande parte está vindo para o Brasil e jogando o preço para baixo. Para quê? Para que ele possa escoar e dar lá na China chance da concessionária poder sobreviver. Então você aqui no Brasil que trabalha nessa cadeia, principalmente para a BYD, seja ela de logística, seja ela de serviço, seja ela tendo uma concessionária, preste atenção nisso. Faça um bom plano de negócio. Inclusive eu tenho um vídeo aqui falando como você rapidamente monta um plano de negócio. Está lá na lista do zero ao sucesso. Sim, eu botei a jornada do empreendedor lá do zero ao sucesso. Um dos vídeos fala sobre como você montar plano de negócio. O vídeo deve durar lá uns 15 minutinhos, mas eu explico muito bem como você mesmo
pode fazer o seu plano de negócio. Isso vale não só para quem tem concessionária, isso vale para qualquer tipo de negócio. Com essa matéria, eu resolvi fazer o quê? Um pequeno estudo do setor para que a gente possa aqui poder entender mais a fundo o que realmente está acontecendo. Então, eu separei 4 pontos que achei fundamental exatamente para esse problema que ocorreu na BYD, e se você tem algo parecido, não cometa esse mesmo problema. Um dos pontos que eu observei foi a expansão acelerada das concessionárias nas vendas. Sim, isso tem um lado positivo, tem um lado positivo, porém ela desequilibra o mercado de forma rápida. E aí esse desequilíbrio se volta exatamente contra a própria empresa. Pode parecer que não, mas você aumentar a sua venda de forma muito rápida, o que acontece? Você precisa contratar mais gente para o seu time, você precisa ter mais despesas, e aí, quando essa venda acelerada ela estabiliza ou mesmo declina, você tem um problema grande, você tem uma massa de custo fixo elevado, e aí você cria um problema para dentro do seu negócio. Então essa experiência vale para você também. Então quando você tem uma expansão, tente fazer essa expansão de forma coordenada, para evitar que você aumente os seus custos de forma elevada e na hora que as vendas estabilizem ou deem aquela baixa normal depois de uma grande expansão, você não comece a ter prejuízo, que é o que aconteceu com essas concessionárias. O segundo ponto é você também prestar atenção que muitas indústrias estão fazendo vendas direto ao consumidor. Sim, a internet trouxe essa possibilidade. Como aconteceu lá na China com a BYD, a fábrica começou também a vender diretamente ao consumidor. E aí o intermediário, vamos chamar assim, o concessionário, o revendedor, ele teve o quê? Um forte concorrente. Ora, ele vai comprar do concessionário que tem ali, que tem a aumentar a margem de lucro dele, ou ele vai comprar direto da fábrica num preço menor? Então essas vendas diretas também influenciam no seu negócio. Então você que tem o seu comércio, que começa a perceber que o seu fornecedor também tem venda direta, você pode ter um problema de vendas futuro, algo que você também deve observar. Como terceiro ponto, eu observei que houve uma queda na demanda. Sim, você faz uma expansão inicial, principalmente quando é um produto novo, você tem aquela curva. Para quem não vai, vou fazer aqui um desenhozinho rápido. A curva é mais ou menos assim. Então, o que acontece? No início, você tem uma demanda que aumenta porque muitos entusiastas de coisa nova, de tecnologia, querem adquirir. Então você tem uma venda elevada, depois você estabiliza. Exato. E depois você tem uma queda. Sim, porque até realmente a massa começar a entrar, ver a confiabilidade do produto e tudo mais, faz com que a curva suba depois. E a BYD está passando exatamente esse problema. Teve a curva inicial, agora estabilizou. Então muita concessionária aumentou a sua massa crítica de custo para poder vender cada vez mais, e agora que estabilizou e começou a cair, o que ocorre? O custo fica elevado, além desses outros pontos que eu falei com você. E como exemplo dessa curva, eu me incluo nela. Eu sou uma pessoa que não sou entusiasta. Eu espero todo produto novo que entra no mercado, eu fico olhando, fico vendo os problemas que vão acontecer, o que vai dar, o que não vai dar, quais são os pontos positivos e negativos, para somente aí depois eu adquirir o produto. Então eu estou naquela curva final, que começa a subir depois que o produto se estabiliza no mercado. Então isso está acontecendo com os carros elétricos. Então se você trabalha nesse ramo, ou se você trabalha num produto que é inovador, você tem que atentar para essa curva, para evitar que você aumente o seu custo fixo direto e depois você tenha dificuldade em diminuí-lo. E como quarto ponto, foi aquilo que eu já falei, pelo modelo de negócio das concessionárias para carro elétrico, eles tiveram um problema sério. Grande parte do faturamento ou da receita de uma concessionária vem do pós-venda. E o carro elétrico dando pouca pós-venda, ocorreu o quê? Essa receita não foi bem calculada no plano de negócio. E aí está ocorrendo isso. Por exemplo, na matéria não diz quantas empresas fecharam, mas eu fui pesquisar. Em cada cidade fechou mais ou menos 20 concessionárias. Isso é um volume muito grande, especialmente se falando de China. E um ponto que eu quero destacar é que a BYD, em nota, disse que simplesmente o problema não é dela, é o problema direto das concessionárias, e que não afeta diretamente a sua fábrica. Ela não implantou essas políticas nas concessionárias. Ou seja, com isso, ela não ajudou ao quem tem concessionário, os seus revendedores. Ela simplesmente queria vender o produto. Então você que trabalha nesse tipo de ramo, ou que é um representante, ou que tem uma concessionária que é um revendedor, cobre do seu fabricante um bom apoio, para evitar o que aconteça isso. Na hora do problema, sobra primeiro para você, para depois sobrar para o fabricante. Então, se você gostou desse tipo de vídeo, coloca o dedo no like para mim, por favor. Se você acha que um amigo seu precisa dessa informação, compartilha com ele, que eu ficaria muito grato. Querendo fazer um comentário, uma sugestão, até mesmo uma crítica, coloca aqui embaixo que eu vou ter o imenso prazer de lhe responder. E desejando, se inscreve no canal para que nos possamos ver nos próximos vídeos. Fique com Deus.